Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o tema do vídeo é a principal armadilha que a nossa personalidade coloca na nossa mente e que nós não percebemos. Como assim, Ed, a principal armadilha? Eu vou pegar já uma frase para já iniciar e você ir percebendo sobre qual é o nosso objetivo hoje. Quando eu tô normal, eu sou uma pessoa calma. Quando eu tô normal, eu sou uma pessoa organizada. Né? Quando eu tô normal, eu sou uma pessoa falante. Quando a gente está dizendo isso, quando eu estou normal, eu sou alguma coisa, o que a gente não percebe é que isso que a gente chama de normal foi o padrão de comportamento que, quando criança, logo bem cedo, nós percebemos que tinha que ser a maneira da gente se comportar para nossa família aceitar a gente. Como assim, Ed? Vamos lá. Todos nós, quando nascemos, somos crianças extremamente espontâneas. Sabe aquela criança que faz tudo do jeito dela, do jeito que ela quer, da forma como ela quer? E aí começa, em um determinado momento, os adultos dizerem para ela: você não pode falar desse jeito, você não pode se sentar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nossa, Ed, você está dizendo então que é errado os adultos educarem a criança? Não, não estou dizendo que é errado. Mas qual que é a questão? Quando um adulto educa uma criança, ele educa uma criança baseado no que ele acredita que é o certo. E essa criança, então, ela vai aprendendo com o tempo que ela só é aceita, ela só é reconhecida, ela só é vista quando ela funciona daquele jeito. Ok, a educação, a infância, ela tem esse funcionamento. Tudo bem. A grande questão é, quando a gente cresce, quando a gente vira adolescente, a gente vai para a rua e a gente descobre que existem regrinhas também nos grupos de adolescentes do jeito normal de ser. E como a gente já veio de uma experiência que a gente teve que aprender a se adaptar ao jeito que para o outro era o correto para a gente ser aceito, novamente a gente acaba aceitando o que esse novo grupo diz que é o normal e que é o jeito certo de ser. A gente cresce mais um pouco, a gente entra num relacionamento ou conhece novos amigos e aí as pessoas já começam a falar: nossa, mas que estranho isso que você faz, isso não é normal, você deveria fazer de tal forma, você deveria se vestir de tal maneira, você deveria usar o cabelo de tal forma. E aí a gente, novamente, por já ter esse aprendizado, a gente entende que a gente precisa também se adaptar. E o que, que vai acontecendo? A gente vai cada vez mais, como adulto, perdendo a nossa essência. E quando a gente volta pro nosso normal, que a gente acha que é a nossa essência, então quando adulto a gente fala, ai, quando eu tô normal, a gente não percebe que isso que a gente chama de normal não é a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência. Então, com isso, o meu objetivo é exatamente te ajudar a perceber o seguinte: o sentimento de vazio que você sente dentro de você, o sentimento de solidão que você sente dentro de você, o sentimento de não pertencimento que você sente dentro de você, ele não é um sentimento vinculado a você e as outras pessoas. Porque a gente acaba acreditando que a gente se sente esse vazio, essa solidão, essa sensação de não pertencimento, essa sensação de não completude, porque as pessoas não estão nos incluindo, porque as pessoas não estão nos dando atenção, porque as pessoas não estão, né, nos tratando como príncipes, princesas, reis e rainhas, quando na verdade não é isso. Claro que a gente, obviamente, vai buscar relações onde as pessoas nos tratem bem. Isso é natural, isso é uma coisa saudável, isso é uma coisa coerente. Mas a grande questão é: esse sentimento de vazio, de solidão, de não pertencimento, de desconexão, ele tá dentro da gente exatamente porque nós estamos desconectados da nossa verdadeira espontaneidade, do jeito que a gente realmente quer se vestir, do jeito que a gente realmente quer falar, do jeito que a gente realmente quer pensar, do jeito que a gente realmente quer viver. Só que quando a gente tem um mísero pensamento, um pequeno pensamento sobre algo que é espontâneo nosso, já tem um monte de voz na nossa cabeça dizendo: não, isso é errado, não, isso é feio, não, o que vão pensar de mim, não, o que vão achar se eu fizer dessa forma. E a gente acaba se acostumando tanto, achando que isso é algo natural da nossa vida. Que realmente ser adulto e ser humano é ter uma cabeça que fica perturbando a gente, dizendo que a gente deve e o que a gente não deve.
Essas vozes que estão na nossa cabeça dizendo isso são exatamente as vozes das pessoas que nos ensinaram do jeito que era bom para elas. É a verdade dessas pessoas, não é a nossa verdade. Então, quando nós éramos criança, tudo bem elas nos educarem dessa maneira e a gente seguia aquele modelo porque a gente estava lá sendo educado por elas. Mas quando a gente fica adulto, a gente tem a oportunidade de olhar para isso e falar: peraí, essas vozes que estão falando na minha cabeça, elas não são minhas, isso são opiniões da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu primo, do meu ex-namorado, da minha ex-namorada, do meu ex-chefe, do meu melhor amigo de 15 anos atrás, e eu não sou essa pessoa, eu não quero fazer do jeito que ela quer. E eu não quero, então, fazer do jeito que essa voz está dizendo que é o jeito certo. E isso vai fazendo com que a gente comece a perceber que quando a gente vai confrontando essas vozes que estão dentro da nossa cabeça, quando a gente vai percebendo que aquilo que a gente chama de o nosso normal não é o nosso espontâneo, não é a nossa verdadeira liberdade de ser, mas é exatamente o primeiro padrão da nossa infância. Quando não, padrões de adolescência, padrões de relacionamentos anteriores que a gente teve. Mas quando a gente vai voltando para trás, vai desmontando todos os padrões que a gente tinha que ser do relacionamento anterior, depois da adolescência, a gente vai chegar sempre na onde? A base vai ser o quê? Também a infância. Então, tenha claro isso. Se você acha que você é uma pessoa calada, que gosta de ficar sozinha, que gosta de ficar no seu canto, talvez você seja o contrário disso, ou talvez você seja uma pessoa falante, espontânea, que gosta de se comunicar, que gosta de estar com pessoas, mas você cresceu em uma casa onde, quando você era espontânea e falante assim, as pessoas te reprimiam e você tinha que ficar no canto sozinha, calada, para não sofrer, sabe, com xingamentos, ou para as pessoas não ficarem reclamando, ou para as pessoas não te excluírem. Então você foi aprendendo a ficar no canto sozinha, calada. Ou, por exemplo, se você é uma pessoa que é extremamente preocupada com organização e com limpeza, talvez você não seja uma pessoa que é tão preocupada assim com organização e limpeza. Também não estou dizendo que você vai ser uma pessoa extremamente bagunceira, que não vai ter a sua casa organizada. Mas sabe essa coisa extrema de ficar com raiva porque alguém deixou uma coisa fora do lugar? Talvez você só tenha esse hábito, por quê? Porque você cresceu em um ambiente onde as pessoas tinham esse hábito e elas cobravam isso de você e você foi aprendendo isso e você acha que você é isso. Então o que eu estou tentando trazer aqui é exatamente essa reflexão. Nós não somos aquilo que nós achamos que é o nosso normal. Toda vez que você pensar o meu normal é tal coisa, se questione, porque eu tenho convicção que isso não é o seu normal. Aí você pode falar, não, mas eu realmente fiz uma reflexão aqui e isso realmente é o meu normal. Então, parabéns, isso foi o que sobreviveu de todos os programas, de todas as programações que a vida colocou em você. Mas qualquer outra coisa que você tiver, vai questionando, porque o que for verdadeiro vai se provar. O que é verdadeiro não vai cair como uma mentira. Mas tudo o que for uma construção, uma programação mental, um modelo de comportamento imposto por pessoas em algum momento da sua vida, você vai descobrir que isso não é você. E quanto mais você fizer isso, mais você voltar para sua essência, mais você vai se sentir presente, vivo, viva, com mais autoconfiança, com mais alegria. E esse sentimento de solidão, de não pertencimento, de medo de rejeição, de medo de abandono, cada vez mais ele vai indo embora. Porque quem se abandona somos nós mesmos. Quem se rejeita somos nós mesmos. Quem se trai somos nós mesmos. Só que a gente não percebe isso, a gente trai a nossa essência. Só que a gente trai há tanto tempo que a gente nem sabe que se trai. A gente já abandonou há tanto tempo que a gente nem sabe que abandonou. A gente já rejeitou há tanto tempo que a gente nem sabe que rejeitou. Então, tenha muito claro isso. Se você sente algo, isso que você está sentindo está dentro de você. Se isso está dentro de você, não é causado por ninguém que está fora de você, está dentro de você. Esse sentimento ele pertence a alguma memória, a algum acontecimento da sua vida. Está dentro de você, não está fora de você. Quando algo está fora de você, aí tem relação com o outro, mas se está dentro, é você que está sentindo, é você que está vivendo isso. Isso faz parte da sua experiência. Então, se questione, faça isso e depois você compartilha aqui o que você descobriu nesse questionamento, o que você achava que era você, que era o seu normal, que não é você, ou se você já descobriu coisas que você achava que era o seu normal e você descobriu que isso era o padrão que alguém te ensinou em algum momento e você conseguiu se libertar, escreve aqui também. E eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, porque o canal está cada vez mais crescendo, e você também possa deixar o seu comentário,
o seu like, compartilhar, porque o YouTube, o que ele mais entrega o vídeo, o algoritmo, é quando vocês compartilham. Então, quando vocês compartilham, vocês ajudam muito ao canal. E amanhã, que é domingo, né, dia 3 de agosto, aqui no canal eu vou anunciar para vocês o primeiro curso que eu vou lançar sobre a questão das personalidades. Então amanhã eu vou falar com mais detalhes, qual é a data que eu vou lançar, e eu estou convidando todos vocês para assistirem o vídeo de amanhã, para a gente poder realmente iniciar esse aprofundamento nos estudos que eu possa trazer para vocês todos esses anos de experiência. São 10 anos estudando, são 5 anos formados, são 7 anos atendendo, porque nos últimos 2 anos já tinham os atendimentos clínicos dos estágios individuais. Então, já são muitas experiências, fora outras formações em coach, em a minha pós-graduação em psicologia analítica, os anos de experiência com a Sagrada Medicina da Ayahuasca, aprendendo com ela e também aprendendo com todas as pessoas que eu atendi, que eu acompanho e que eu ainda acompanho nesse momento, fora os livros e todos os outros estudos. Então, são muitos estudos. Até hoje eu continuo estudando, eu amo estudar e o meu objetivo é levar isso para vocês de uma forma que seja muito agradável, que seja muito fluida, falando de um jeito que vocês possam compreender, sem complicar, mas ao mesmo tempo levando um conhecimento profundo, um conhecimento de livros, de anos de experiência que talvez vocês teriam que passar décadas para desenvolver. E o meu objetivo é levar para vocês isso com mais fluidez e com mais simplicidade, para a gente conseguir todo mundo crescer junto e ficar com uma vida que a gente merece. Você merece uma vida incrível, maravilhosa, eu mereço, todos nós merecemos. E é por isso que a gente está aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê amanhã e tchau, tchau.